Tudo se manifesta por causa da nossa fé. O Senhor me dava hoje um título, um tema para essa mensagem, ainda que seja mais um dia da campanha das portas. Diga-se mente sobrenatural. Se você não pedir para Deus uma mente sobrenatural, você vai continuar com a mente natural e não vai conseguir viver a vontade de Deus, que é boa, perfeita e o quê? Não vai conseguir manifestar na sua vida. Por quê? Porque a mente, os pensamentos é natural. Entra na igreja onde o sobrenatural se manifesta da parte de Deus, onde Deus quer renovar o nosso entendimento através da pá, mas continua andando no sobrenatural. Você vê, ela contou algo do testemunho. Eu não me lembro, porque é muita coisa que Deus faz. Se eu pronunciei antes, porque Deus já tinha avisado que Ele ia fazer. Então, para testificar, eu falei antes. Então veja bem, quando Deus quer fazer algo na sua vida, primeiramente Ele quer falar com quem? Com você. As direções que Ele quer dar na tua vida, Ele quer te ensinar, te alertar. A Bíblia diz que Deus não faz coisa alguma antes de avisar os seus santos, antes de falar com os seus filhos. Tudo que Deus quer fazer na minha, na tua vida, Ele quer se comunicar comigo, com você. Mas para isso é necessário andar no eixo. Então deixa eu te dizer algo. Quem não ora, não vai andar no Espírito. Quem não jejua, não ora e não medita na Bíblia, não vai conseguir ter uma mente sobrenatural. Não vai conseguir. Porque ele tem que sair do natural, do carnal, e aprender a se manifestar, andar, se posicionar com a mente espiritual. E quem vai renovar, quem vai nos ensinar como ter uma mente, como ter um pensamento sobrenatural? Nós vamos entrar aqui onde Deus me deu. Abra a tua Bíblia, Isaías 55, 6. Isaías 55, 6, nós vamos iniciar aqui. Isaías 55, 6. Quantos aqui quer viver o que Deus tem para a sua vida? Esse glória a Deus aí não chamou nem a minha atenção. Quantos quer viver o que Deus tem para a sua vida? Você tem que usar a fé. Isaías 55, 6. Vai dizer assim, ó. Buscai ao Senhor, enquanto se pode o quê? Invocai enquanto está o quê? Então Deus está na onde? O Senhor está na onde de você? Deus está quanto? Qual a distância que Deus está de você? Está longe ou perto? E por que muitos não creem? E por que muitos ficam perturbados, inquietos, preocupados? Se a Bíblia está dizendo, espera aí, mas Deus está perto, eu tenho que fazer a minha parte aqui, ó. Eu tenho que buscar a igreja, a doutrina da igreja, o profeta, a profetisa. Eu tenho que buscar quem? Então você tem que vir para a igreja com direção. Eu vou buscar a palavra. A palavra. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. E depois que eu vim aqui buscar, eu vou ter que invocar, eu vou ter que clamar, eu vou ter que chamar a atenção de Deus através da minha fé e da minha orar. Olha lá. Invocai-o enquanto está o quê? Então se eu invocar, Senhor, olha para o meu coração, me ajuda. Se eu invocar, se eu abrir o meu coração para viver o sobrenatural com Deus, Ele vai se manifestar. E olha só o 2, olha só o 7. Deixe, olha só, pensamento do velho homem, pensamento carnal. Deixe o ímpio o seu caminho, e o homem maligno os seus pensar. Você viu? O natural, o carnal. Ele sempre anda na malícia. Então olha só o que a palavra está nos ensinando. Deixe o ímpio os seus caminhos, e o homem maligno os seus pensar, e se converta a quem? Ao Senhor, que se compadecerá dele. Quando se converte a Deus, o próprio Deus se compadece. Olha só o que está dizendo. Torne para o vosso Deus, ou seja, volte para Deus, porque Ele é grandioso. Porque grandioso é em quê? Em quê? Então diga assim: o Senhor, nesta noite,
Já perdoou. Já perdoou. Diga bem alto para o demônio ouvir. Diga, já perdoou os meus pecados. Quantos creem nisso? Então não tem nada que te acuse, que te aponta. A Bíblia vai dizer, só de ouvir as minhas palavras já estás limpo. Então nesse momento a palavra está nos limpando de dentro para... Então não vai ter mais acusação a partir de agora. Porque a Bíblia está dizendo que o Senhor, torne para Ele, volte para Ele. Coloque os seus olhos novamente no Senhor. Coloque toda a intenção do seu coração em Deus. Porque Ele é rico em perdoar. Eu não sou digno de orar, eu não sou digno de buscar. Vem esses pensamentos carnais, terrenos. Eu não sou digno de estar na igreja porque eu pequei. Aqui é o lugar do pecador se endireitar pela palavra. Quem que fica trazendo as acusações? Demônio. Influências malignas. Para que você não desfrute do poder da palavra de... Aí fica colocando na mente, não, mas eu pequei, eu falhei. Tudo bem, se arrependeu. É verdadeiro o seu arrependimento? Então existe o ministério da reconciliação. Quando eu e você se arrepende, se manifesta o ministério da reconciliação. Que ele foi constituído por Cristo Jesus. Então quando verdadeiramente nós se arrependemos, Deus vem e renova a nossa consciência, a nossa mente. Então veja bem, buscai ao Senhor enquanto se pode invocar. Invocai-o. Enquanto está perto. Deixai o ímpio os seus caminhos e o homem maligno. Por que Deus quer dar uns caminhos para nós que já está pronto, preparado de vitória? E por que muitos não entendem? Por que muitos não desfrutam? Porque vem para a casa do Senhor e continua com os mesmos pensar, com as mesmas atitudes. Como que vai ter uma mente sobrenatural? Qual é o título desse tema hoje? Mente sobrenatural. Porque se você tiver uma mente sobrenatural, você vai viver no centro da vontade de Deus. Você vai entender o tempo que você está passando, o que você está vivendo e o que Deus está preparando. Porque Ele vai sempre te alertar, te orientar, te conduzir. Diga assim, Deus é um Deus de estratégia. Se nós não renovar o pensamento, como vai dizer em Romanos 12:2, se não renovar o pensamento pela palavra, você vai viver os mesmos resultados. Não vai crescer. É a mesma coisa, está lá numa empresa, numa multinacional. Mas todo dia vai lá, bate o cartão e fecha. Não se dedica a aprender mais nada em volta. Mas ele quer ganhar o que o gerente, o subgerente, o encarregado, ele quer ganhar o que o outro ganha. Mas ele não provoca o milagre. Sim ou não? Ele tem uma inveja do salário do outro. Mas ele está no mesmo ambiente, ele vai ter as mesmas oportunidades de se destacar. Por que ele não faz? Acomodado. O que tem a ver, apóstolo, com a igreja? Mesma coisa. Tem pessoas que entram, sentam, já estou salvo. Ela nem entende que existe um ministério, o seu ministério. Deus quer destravar. E quando você coloca o seu ministério em prática, as bênçãos começam a correr atrás de você. Por quê? Porque você está cumprindo a vontade de quem? De Deus. Quando você pratica aquilo que Deus tem para você na terra, e não é mais a sua vontade, quando você abandona o seu eu, a sua mente, ela anda totalmente, ela se torna totalmente espiritual. A igreja é a mesma coisa. Tem hora que você olha para você, eu não sou capaz, mas Deus está dizendo assim, está vendo aquele lá? Eu tenho um chamado nisso, está vendo aquela lá? A área dela, um exemplo, é o evangelismo, está vendo isso aqui? A área dele é cuidar das crianças. O ministério, Deus tem um ministério para cada um de nós. Mas por que não desperta? Vem e se acomoda. E fica preocupado em viver as suas próprias vitórias, as suas bênçãos. Aí fica rodando em torno daquilo. Senhor, minha bênção, Senhor. Enquanto não se posicionar para fazer a vontade de Deus, não tem como descobrir aquilo que Deus tem para cada um, se eu e você não submeter à vontade dEle. E como que eu vou submeter à vontade dEle para ter uma mente sobrenatural? Ouvindo a palavra.